Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Beabá das Metas na Logística. E afinal, para quem que é o conteúdo do Beabá das Metas na Logística? Olha, é para quem já tem conhecimento na logística, mas não consegue atingir as metas do jeito que precisa. É para quem quer entrar na logística e não sabe o que uma empresa quer de um profissional dessa área. Também é para quem trabalha muito e quer ser reconhecido como um profissional de alta performance. E também para quem quer mostrar todo o seu potencial e entregar os melhores resultados na empresa que trabalha. E eu posso te afirmar que você está no lugar certo para aprender a alcançar os seus objetivos e subir na carreira. E para você conseguir fazer isso, você vai ter que aprender a bater as suas metas na logística. Bom, meu nome é Rubens Higueira e eu sou criador de conteúdo para profissionais de logística baterem suas metas. E eu estou aqui justamente para te levar do zero até você se transformar em uma máquina de bater metas e conseguir bater as suas metas com folga na logística. E o nosso tema de hoje é o seguinte: estou começando agora na logística, por onde começar? Vamos falar um pouco sobre isso. E para você saber, quando a gente fala para saber por onde começar na logística, eu queria falar com você sobre uma coisa muito importante, que é exposição. Isso, se expor, as pessoas te verem. Algumas pessoas, elas não gostam muito de se exporem, elas não gostam de aparecer. E assim, não tem nenhum problema com isso, com as pessoas que não gostam, porque tem gente que realmente é bastante tímido, tem bastante timidez. E elas têm vergonha de, por exemplo, falar em uma reunião, emitir a opinião em público. Elas ficam bastante envergonhadas, não se sentem confortáveis com isso, de colocar a sua opinião e de colocar aí as suas sugestões. Isso é um problema que a gente tem que trabalhar, Eu acho que é tudo possível de ser melhorado. E algumas vezes isso acontece, essa pessoa, tem pessoa que é bem tímida, às vezes isso acontece pelo seguinte: elas nunca tiveram oportunidade na vida, de expor as suas ideias e as suas opiniões. Na verdade, elas acabaram sendo em alguns momentos até tolhidas, Foi na hora de emitir opinião, de emitir uma ideia, essa pessoa foi cortada, e ela virou, vamos assim dizer, um certo trauma. Isso aí, alguns psicólogos, eles costumam dizer que esse trauma, às vezes, do medo de se expor, de não querer se expor em público, pode estar relacionado até mesmo com uma herança do tempo de infância, e isso acaba refletindo na vida adulta, daquela pessoa. Os pais, muitas vezes, eles não deixam as crianças falarem, colocarem suas opiniões, falarem mesmo, por exemplo, contando o médico. O médico pergunta como é que a criança está e às vezes a criança ela é tolhida de falar, de se explicar do que está acontecendo. E isso no final das contas acaba refletindo aí na vida adulta. Só que eu não sou psicólogo, então nós não vamos entrar a fundo nesse assunto. O mais importante é realmente a gente entender o porquê que essa questão da exposição é muito importante. Então, além dessa questão da barreira, da timidez, que ela precisa ser superada, e realmente ela precisa ser superada. A timidez não é uma barreira que é intransponível, Ela é uma barreira que você consegue trabalhar. Você consegue, cada vez que você vai ganhando mais autoconfiança, cada vez que você vai tendo mais segurança no que você está fazendo, você se sente cada vez mais forte para você se expor, para você colocar as suas ideias e as suas opiniões. E aí, quando você consegue superar essa barreira da timidez, você começa a se destacar. Porque é muito difícil, Imagina alguém se destacar na empresa se essa pessoa não consegue expor as suas ideias, expor suas sugestões, falar. Porque se a pessoa não fala, como que a gente vai saber o que essa pessoa pensa? Então, por mais tímido que você seja, você precisa trabalhar essa timidez de alguma forma para vencer essa barreira. Mas também existem profissionais que eles não querem se expor e não é por causa da timidez. Não tem nada a ver. É, na verdade, com o objetivo de fugir de novos compromissos, fugir de novas responsabilidades. E isso
como eu te disse, não é por timidez, não. Muitas das vezes nem são nada tímidos, mas sim por acomodação. Tem profissionais que eles dizem aí para todo mundo, para todos, como a gente costuma dizer, dizem aos ventos, né, que querem crescer na empresa. Só que, na prática, eles não estão demonstrando nada disso. E cada vez que surge uma possibilidade, uma situação onde eles poderiam se expor, na verdade, eles acabam ficando ali quietinhos. Eles acabam, na verdade, ficando ali sem querer falar nada, sem querer falar nada, para não se expor mesmo. Essa falta de exposição é por quê? Porque ele está acomodado. E essa acomodação, a gente costuma dizer o seguinte, é o profissional que fala, não, me deixa quieto aqui no meu canto, que eu estou bem, estou bom, não mexe comigo. Bom, esse tipo de profissional que tem esse tipo de comportamento, que ele está acomodado e que ele não participa, ele é quieto, não quer se engajar nas discussões por acomodação e fala que quer crescer, uma certeza você pode ter. Esse profissional não vai conseguir crescer na sua carreira. É impossível ele conseguir crescer na carreira desse jeito. Não tem como. Porque se ele quer crescer, ele vai precisar se expor. Ok? Sem exposição, ninguém vai saber que ele existe. Então, não vamos perder tempo falando desse profissional que está ali acomodado e que ele está fugindo, na verdade, das discussões, fugindo de ser uma pessoa participativa, engajada, porque ele não quer mais trabalho, não quer se comprometer com nada. Vamos deixar ele para lá quietinho, porque ele vai ficar ali na carreira dele, parado, estagnado, falando que quer crescer, mas não está fazendo nada na prática para realmente crescer na carreira. Agora, se ele está acomodado e não quer saber de bater metas, tudo bem, vai ficar ali estagnado na mesma posição por anos. Não vai crescer. E vai reclamar. Vai reclamar na sua orelha falando, poxa, eu não cresço aqui na empresa. Não dá bola para ele não. Ele não cresce porque realmente ele está acomodado. Ele não quer novas responsabilidades, não quer assumir novos compromissos. Agora, você que está aqui comigo, aprendendo como você tem que realmente se comportar, como que você vai se tornar um profissional batedor de metas na logística, você vai passar por esse tipo de profissional, por esse tipo de profissional que está acomodado, você vai passar por ele como se fosse um trem-bala. E ele não vai nem conseguir anotar a placa. Por quê? Porque o seu comportamento, a sua atitude vai realmente fazer com que você tenha um alto nível de exposição. Então, por que é importante? Por que se expor é tão importante numa empresa? Eu vou te explicar isso, porque que você tem que buscar uma alta exposição dentro da empresa que você trabalha, dentro de qualquer empresa que você for trabalhar. E o fato é o seguinte, é um simples fato. Você precisa ser notado. Tem que ser notado. Se você não for notado, quem vai saber que você existe? Então vamos lá. Se você é um profissional que, sei lá, entra mudo e sai calado de uma reunião, ninguém vai notar a sua presença. Então vamos lá. O profissional que entra mudo e sai calado, ninguém consegue notar a presença dele, certo? Então você precisa definitivamente o quê? Você precisa aparecer para que as pessoas te conheçam. Você precisa se expor para que as pessoas te vejam. E isso é muito importante. Porque a partir do momento que elas notam você, elas começam a prestar atenção no que você faz, começam a prestar atenção no que você fala, nas suas opiniões, nas suas sugestões. As pessoas começam a formar uma opinião sobre você como um profissional. Então é por isso que ser notado, que você realmente ser um profissional que participa, que se expõe, é de extrema importância. A exposição vai causar o quê? Que as pessoas tenham uma impressão de você. Se você não se expor, ninguém nem vai saber que você existe. E aí vai ficar muito difícil para você conseguir ali crescer na sua carreira. Porque se você não é notado, se você não é lembrado. E deixa eu te explicar uma coisa. Essa situação de exposição, ela me faz lembrar até uma história que aconteceu comigo. E essa história é muito interessante para você entender como que a exposição, como que a gente se expor,
tem um ponto extremamente positivo. É claro que não é se expor também de qualquer jeito, né? Mas se expor da forma correta. Então, deixa eu te explicar uma situação que aconteceu comigo num evento, numa empresa onde eu trabalhei, e era um evento que nós tínhamos que era anual, de discussão das metas, né? A gente discutia as metas da área, né? E nessa discussão das metas, eu estava num determinado momento, na mesa, né, discutindo com o meu gestor as metas da área que eu era responsável. E nós estávamos discutindo lá, estava apresentando as metas para ele e discutindo ali os resultados. E nessa mesma mesa, tinha uma mulher, né, participando daquela discussão nossa, mas apenas como ouvinte, e que eu não conhecia, nunca tinha a visto, né? E ela era, na verdade, gestora de uma outra área na empresa, e ela tinha sido convidada pela gerente geral da área onde eu trabalhava para conhecer ali como que ela fazia esse processo de discussão de metas. Então ela foi fazer um benchmarking ali, né, na área onde eu trabalhava, né, na diretoria onde a gente trabalhava, para conhecer e levar lá para a área dela. Bom, eu estava na nossa mesa, ouvindo como estava a nossa discussão, né, eu estava participando desse processo, e eu discuti bastante com o meu gestor. Com o meu gestor, ele falava as coisas, eu contra-argumentava com ele, algumas coisas eu concordava, outras coisas eu não concordava, e até um ponto que a gente chegou num denominador comum, e aí nós fechamos a meta da área. E aqui cabe um parênteses para você sobre metas. Tem gente que imagina, né? Tem gente que gera uma crença, né? Quando eu falo crença, ela pode ser uma crença boa, né? Você acreditar em algo bom, mas também pode ser uma crença limitante. E nesse caso, uma crença limitante. Tem gente que acha que a meta, né, que as pessoas recebem, ela é goela abaixo. Ah, não, o meu gestor me deu uma meta, mas nem conversou comigo. Não é assim. O gestor, ele sai com uma meta e ele delega essa meta, ele desdobra essa meta com o time. Normal isso. Só que você tem espaço de conseguir discutir essa meta, de conseguir entender com ele, né, que aquela meta, como que ela deveria ser melhor proposta para que ela fosse possível de ser atingida. E aqui cabe um ponto, não existe meta impossível. Meta impossível é para quem não sabe bater metas. E existe um outro ponto. Toda meta, conceitualmente, ela tem que ser possível. Porque dentro do conceito de metas, um dos itens é que ela seja alcançável. Então, não existe uma meta, se foi bem construída, impossível. Agora, existem sim metas desafiadoras. E se você sabe, e se você aprende a como bater metas, mesmo aquela meta mais difícil, aquela meta mais desafiadora, você vai conseguir atingir. Por quê? Porque você sabe como funciona um processo de bater metas. E é isso que eu costumo dizer que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Quem são os grandes profissionais? São esses profissionais. Os profissionais que crescem na empresa são os profissionais que sabem bater as suas metas. Por quê? Eles entregam os resultados que a empresa precisa, resolvem os problemas que a empresa está precisando superar. E são esses profissionais que crescem, são esses profissionais que são promovidos e chegam aos melhores cargos dentro da empresa. Bom, então, aqui fica um ponto para você. Toda meta você pode argumentar, você pode discutir. Então, se você receber uma meta, você tem alguma dúvida, algum questionamento, você vai lá, conversa com o seu gestor. Talvez seja aquilo mesmo, não tenha o que fazer, mas talvez tenha alguma coisa que possa ser melhorada para que ela seja não simplificada e nem para que ela fique mais fácil de atingir. Nós não estamos falando isso, mas que ela fique realmente dentro de um patamar que ela seja possível, né? Não que seja fácil, mas sim possível. É bem diferente fácil de possível, ok? Bom, vamos voltar então agora aqui à nossa discussão sobre o que eu estava tendo lá na história que eu estava contando para vocês, sobre a discussão sobre as metas da área onde eu trabalhava. Bom, nessa reunião, né, a gente teve muita discussão, muita argumentação, fechei com o meu gestor as metas da área, né, foi muito bacana, e depois acabou o evento, fui lá com as minhas metas, vamos assim dizer, embaixo do braço, sentei com a equipe, começamos a montar os planos lá, começamos a analisar o que nós tínhamos que fazer para atingir o resultado. E você sabe o que aconteceu depois desse evento? Vou te contar o seguinte,
Mais ou menos um mês depois do evento, eu recebi um convite para participar de um processo de seleção lá na empresa onde eu trabalhava. E em que área? Na área daquela gestora que estava na mesa lá participando como ouvinte da discussão que a gente estava tendo sobre metas. E ela conversou com os meus gestores, falou que tinha gostado muito da forma como eu me expus, da forma como eu coloquei meus pontos, como eu contra-argumentei, como eu argumentei, né, da minha postura, e ela queria convidar para que eu participasse do processo de seleção para uma vaga na área dela. E bom, o final da história é o seguinte: eu participei no processo de seleção, eu passei no processo de seleção e eu fui promovido na empresa. E tudo isso aconteceu em que momento? Aconteceu no momento que eu me expus. Você imagina o seguinte: se eu tivesse ficado naquela reunião com uma postura totalmente passiva, totalmente quieto, sem colocar minha opinião, meu ponto de vista, sem contra-argumentar de forma realmente estruturada, não teria acontecido nada daquilo comigo, porque eu não teria nem percebido que eu estava lá, né? Então, assim, isso foi muito importante para mim. Essa exposição realmente, ela me conheceu, ela não me conhecia, ela me conheceu e me convidou para participar de um processo no qual eu entrei e depois fui trabalhar diretamente com ela. Então, isso é muito interessante para você entender aonde a exposição pode te levar. E aí, eu vou te dar um outro exemplo do porquê que a exposição, sua exposição profissional é tão importante. Então, mesmo que você esteja começando agora na profissão, ou se você já está trabalhando já faz algum tempo na logística, a sua exposição tem que ser bem alta. Você não pode imaginar, não, mas eu estou começando agora, eu vou ficar quietinho aqui porque tenho medo de falar besteira. É claro que você não vai se expor para falar besteira, mas você participar com perguntas, com opiniões, com questionamentos ali durante uma reunião, durante uma discussão, ajuda e muito. E mostra que você está querendo realmente agregar para aquele processo, ajudar ali a equipe a resolver um problema, a bater uma meta. Então, eu quero te mostrar um outro ponto de como a exposição realmente é importante. Pensa no seguinte: um produto, né? Vamos pensar num produto, qualquer produto. Quando ele precisa ter maior visibilidade em um supermercado, ele fica em qualquer lugar dentro do supermercado? Não. Ele é exposto em um lugar de alta circulação de pessoas, né? As pessoas especialistas nessa área, né, elas sabem mapear quais são os melhores locais para você colocar produtos em função da circulação de pessoas. Eles sabem os pontos dentro do supermercado, quais são os corredores preferidos e tudo mais. E esses pontos são pontos nobres, são pontos de alta circulação de pessoas e de preferência de pessoas que sejam o seu público-alvo. Então, esses lugares, inclusive, quando uma empresa ela quer fazer alguma coisa para divulgar um produto, para vender mais esse produto, ela paga, inclusive, um valor diferente, às vezes, para que aquele produto fique exposto naquela prateleira. Por quê? Porque aquele local tem capacidade de atrair mais gente. E se o produto ele não está exposto lá, o que acontece? Ele vai ter menos visibilidade e, consequentemente, menos gente vai ver e vai querer ele. Bom, você, eu, todos os profissionais, no final das contas, nós somos como se fosse um produto. E nós nos vendemos o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa expertise o tempo inteiro para as empresas. E isso é uma coisa que você precisa mostrar. Porque se ninguém conhecer você, se ninguém ver o seu conhecimento, se ninguém ver a sua experiência, suas qualificações, ninguém vai saber o produto que você tem para oferecer. Por isso que você precisa se expor. E eu falo uma coisa, né? Bater metas. Eu costumo falar muito da importância de se bater metas. Tem muita gente que não entende que todos os profissionais de qualquer área têm meta para ser batido. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou: pô, Rubens, mas na logística tem meta? Eu falei: claro que tem.
tem meta pra caramba. Nós temos meta todos os dias. E não só as metas diárias, temos aquelas metas nossas mensais, as nossas metas anuais. E as pessoas às vezes não entendem que tem meta, que vão lá trabalhar todo dia, fazem o trabalho delas lá que elas estão contratadas, que eu costumo dizer que é o feijão com arroz, e não percebe que existe uma meta por trás daquilo. E quando eu me refiro à meta, não é de repente aquela meta, olha, hoje chegou bastante pedido, nós precisamos carregar diversos caminhões no dia. Não, essa nem é essa meta que eu estou falando. Estou falando de uma meta, de repente, de resolver um problema da empresa, de melhorar um resultado, atingir um resultado para ajudar a companhia a atingir o objetivo dela também. Estou falando dessa meta. E todo profissional tem essa meta, na logística e em qualquer área. Muita gente acha que a meta só está na área comercial, só está numa loja, não é nada disso. Você é profissional de logística, você tem uma meta sim. Se você não sabe qual é a sua meta, você vai lá, pergunta para o teu gestor, que ele vai ficar feliz da vida de contar para você qual que é a meta da área e vai ficar mais feliz da vida ainda se você ajudar ele a bater essa meta. Então, bater a meta da empresa é algo muito importante. Quando você está batendo as metas, você vai estar em uma prateleira, é como se você tivesse uma prateleira de supermercado, daquelas que ficam nos corredores de maior circulação. Por quê? Porque você vai estar se destacando. Porque quando você está batendo metas, você vai estar o quê? Você vai estar entregando os resultados que a empresa espera de você. Os resultados que ela precisa que você atinja para que ela consiga atingir os objetivos dela. Então, quando você está batendo as metas, você fica com o maior grau de visibilidade possível dentro de uma empresa. E aí vai ser uma grande oportunidade para quê? Para você ser notado, para você ser lembrado. Então, quando você bate metas, você vai estar no maior grau de exposição possível dentro da empresa. Então, bater metas é colocar você realmente com os holofotes. Todos os holofotes estão em quem bate metas. E se os holofotes estão em quem bate metas, são esses os profissionais que acabam crescendo na empresa, que acabam sendo promovidos, que têm as melhores oportunidades no mercado. E se você quer conseguir isso, ser promovido, quer ter as melhores oportunidades no mercado, então você precisa aprender o mais rápido possível a bater as suas metas na logística. Esse é o caminho. Esse é o caminho para você chegar lá. Então, uma coisa que me deixa muito chateada é quando as pessoas entram mudas e saem caladas de uma reunião dessa. Por quê? Porque eu, como gestor, e todos os gestores, precisam do quê? Precisam de ajuda. Precisa ser ajudado. Por quê? Porque a meta de uma área, a meta da equipe, não é responsabilidade apenas do gestor. Então, assim, a meta que o gestor tem não é só dele. A meta é de toda a área. A meta é de todo mundo que está trabalhando ali, todo mundo que faz parte da equipe. Consequentemente, se você faz parte de uma equipe, você também tem uma meta, que é aquela meta da área, que é aquela meta do seu gestor. E o gestor, ele não vai conseguir ter todas as respostas. E ele não vai conseguir pensar em todas as variáveis, em tudo que precisa melhorar, em tudo que pode ser melhorado sozinho. Não tem como, não é possível. Ele precisa da ajuda de todos os profissionais ali que fazem parte daquele time, daquela equipe. E é por isso que o profissional que se expõe, ele acaba tendo mais destaque. Porque se você, numa reunião, pensa a seguinte situação: tem uma reunião, está acontecendo um baita de um problema na área, os resultados estão indo mal, as metas estão correndo sério risco de não serem batidas, e está acontecendo essa reunião para entender o que precisa ser melhorado, o que tem que ser feito para se resolver aquele problema, para melhorar o resultado e conseguir bater a meta. E vamos pensar, você está lá ouvindo tudo aquilo acontecer e você, de repente, emite uma opinião, você dá uma sugestão, faz um questionamento durante a reunião e, de repente, o que você falou ajuda a puxar uma ideia, uma solução, que é uma solução que ninguém tinha pensado, nem o seu gestor, nenhum outro colega, e de repente aquilo que você pensou
aquilo que você ajudou a construir vira realmente a solução eficiente e eficaz e resolve aquele problema. E, consequentemente, o resultado volta ao patamar que era esperado e a meta vai ser batida. Imagina se é você que propõe isso. Se é você que dá essa solução, que dá essa sugestão, que vira aí realmente a grande, vamos assim dizer, que vira o jogo e resolve aquele problema e bate a meta. Imagina se isso foi feito por você. Porque você se expôs, porque você colocou sua opinião, porque você deu uma sugestão, ou até mesmo porque você fez um questionamento. Bom, se você tiver feito isso, o seu gestor vai ficar muito, mas muito realmente feliz com você. E isso, essa sua contribuição, essa sua sugestão, vai fazer com que ele comece a ver em você um profissional diferente, um profissional que participa, um profissional que está engajado ali com os resultados da área, com as metas da área. E ele vai começar a ver você com os olhos diferentes. Só que isso, né, esse tipo de comportamento, não é um comportamento que você vai fazer uma única vez. Esse tipo de comportamento ele vai ser recorrente. Porque a partir do momento que você começa a participar, e mesmo que você tenha timidez, e aí eu falo que você precisa vencer a timidez. Realmente precisa entender que a timidez ela vai continuar existindo, você vai continuar sendo tímido, mas você precisa vencer essa barreira e pensar que ali naquele grupo você está junto de pessoas que estão buscando o melhor para a área, o melhor para a empresa. Então, você vai ter que superar isso. Tá? Isso você tem que buscar. Tá? Isso é contigo, não tem como. Não tem como você conseguir dar uma opinião, como você dar uma sugestão, se você ficar ali, vamos assim dizer, escondido atrás da sua timidez. Você precisa superar isso daí para você realmente aparecer. E aí, quanto mais você der opiniões, quanto mais você falar coisas que ajudam a área a melhorar os resultados, a área a resolver os problemas, a bater suas metas, melhor vai ser a impressão que você causa para o seu gestor. E aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a falar de você. Sabia disso? E ele vai falar de você porque ele vai começar a conversar com outros gestores e ele vai comentar: poxa, tem um profissional na minha área que deu uma ideia aqui muito bacana e que ajudou bastante a gente a resolver um problema e a bater a nossa meta. E você sabe que quanto mais ele falar sobre você, melhor para você. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele começa a falar de você, desse profissional que está ajudando ele a resolver os problemas, a melhorar os resultados, a bater as metas, quanto mais ele fala desse profissional, o nome desse profissional começa a rodar dentro da empresa. Costumo dizer que ele começa a rodar pelos ouvidos de outros gestores e todo mundo começa a ficar bastante atento a esse profissional. As pessoas começam a ficar prestando mais atenção. Por quê? Porque já ouviram falar de você. Já ouviram falar que tem um profissional que trabalha na área X, que dá ideias muito boas, sugestões muito boas. Que ele é muito participativo. Isso é meio que automático. Ninguém define isso. Olha, agora a partir de agora eu vou começar a prestar atenção em tal profissional. Não. Por alguma razão, de forma automática, você começa a lembrar daquilo e você começa realmente a perceber, a prestar mais atenção nesses profissionais. E vira como se fosse um Big Brother corporativo, né? Onde todo mundo está olhando para você, todo mundo está acompanhando seus passos, todo mundo está começando a ver tudo que você faz, tudo que você fala, os resultados que você entrega. E isso, será que é ruim ou será que é bom? Não, isso é muito bom. Por quê? Porque quem não é notado, não é visto. E se não é visto, não é lembrado. E você vai começar, em função de toda essa exposição que você conseguiu ter na empresa, você vai começar a ser lembrado e cogitado para outras posições na empresa. E você sabe o que isso vai significar para você? Vai significar uma aceleração na sua carreira. Que você vai conseguir atingir seus objetivos profissionais muito mais rápido. Por quê? Porque quem se destaca na empresa
são as pessoas que vão crescendo. E para você se destacar, você precisa ser visto. As pessoas precisam ver os seus resultados, precisam saber suas opiniões, suas sugestões. Então, você tem que estar realmente se expondo ao máximo e não ficar se escondendo. Por quê? Se você se esconder, ninguém vai saber que por trás daquela pessoa, ali naquela cabeça ali, tem ótimas opiniões, tem ótimas sugestões e que ajudam a área a bater as suas metas. E hoje em dia, muitas vezes a empresa acaba indo buscar uma contratação externa, né, fazer um recrutamento externo, porque ela não consegue, né, perceber ninguém dentro da empresa com condições de ocupar aquela posição. E aí eles acabam buscando externamente. E muitas vezes tem bons profissionais, só que esse profissional não está sendo notado, ninguém está vendo ele. Então muitas vezes a busca por um recrutamento externo, por um profissional externo à empresa, é porque ninguém internamente está realmente se destacando, né? Ou de repente pode até ser que tenha bons profissionais que poderiam ocupar aquela posição, só que aqueles bons profissionais, por alguma razão, eles não estão se expondo, ninguém está conseguindo realmente perceber que eles têm potencial para ocupar aquela vaga. E aí a empresa vai ao quê? Vai buscar um profissional externo. Isso acontece em todas as empresas, porque é algo que é recorrente. Não é só na empresa onde você trabalha, não é na empresa do seu amigo, não. Em todo lugar acontece assim. O que precisa é que os profissionais mudem os seus comportamentos, mudem as suas atitudes, para que eles sejam notados, para que eles sejam lembrados e para que eles sejam considerados e cogitados para ocupar outras posições dentro da empresa. E quanto mais automático isso, melhor. Quanto mais automático isso acontece, significa que você está realmente fazendo um bom trabalho de exposição, de expor suas opiniões, suas ideias, suas sugestões. Ok? Bom, eu imagino que você entendeu e que tenha ficado claro que a exposição que você começa a ter quando você ajuda a área onde você trabalha, você ajuda o seu gestor a bater as suas metas, é a máxima exposição que você pode ter dentro de uma empresa, onde os holofotes vão ficar ali voltados para você e você realmente vai estar ali sendo visto, sendo realmente se destacando para poder ocupar outras posições. E você também deve ter entendido aqui que essa exposição é 100% benéfica para a sua carreira, certo? E aí você tem que agregar cada vez mais, agregar o máximo para a empresa onde você trabalha, batendo as suas metas e ajudando os outros a baterem as suas metas também, o seu gestor e a equipe a bater suas metas. Isso é algo que você precisa começar a fazer o mais rápido possível. E como é que você consegue agregar dentro de um processo de bater metas? Participando ativamente das discussões, dando opiniões, dando sugestões, fazendo perguntas que ajudem a direcionar o grupo para achar uma solução. Fazendo isso, tendo esse tipo de comportamento, você vai estar se envolvendo em todo esse processo de bater metas. Costumo dizer que você vai estar muito engajado com esse assunto e você vai estar fazendo parte de uma equipe que tem um objetivo único, que é bater a meta. E é isso que as pessoas querem, é isso que os gestores querem, é isso que as empresas querem. Elas querem pessoas que agreguem valor nesse processo. Bater meta sozinho é algo impossível. Você sempre vai precisar do apoio de outras pessoas. E a gente precisa ter sempre pessoas que sabem como fazer isso, pessoas que conhecem o processo. E a partir do momento que você tem pessoas com esse tipo de conhecimento, com essa habilidade no time, bater metas passa a ser algo totalmente possível. Por mais difícil que seja uma meta, ela vai ser um desafio difícil, mas você vai conseguir sim montar toda uma estratégia para bater a sua meta
entregar o resultado que a empresa precisa e se destacar, mostrando que você é um profissional de alta performance. Então, bater metas não é uma coisa que você tem que pensar para depois. Pelo contrário, você tem que pensar para agora. Você tem que começar agora a bater as metas na logística, para que você colha os frutos disso o mais rápido possível e com certeza a sua carreira vai agradecer muito esse movimento, essa atitude que você vai ter de se tornar um batedor de metas na logística. Hoje nosso tema foi por onde começar quando a gente está tô começando na logística e por onde que eu começo, né? E exatamente é um tema que eu trouxe para vocês, que o principal ponto para vocês começarem, né, para você começar, é começar se expondo, sem medo realmente. E que a timidez ela é uma barreira que a gente precisa transpor. A gente não pode colocar um obstáculo, né, como a timidez, que ela impeça o nosso crescimento profissional. Muita gente é tímida e vence essas barreiras. Eu falo que eu mesmo sou muito tímido e eu venço essa barreira. Por quê? Porque eu sei que é importante. Então, se você consegue trazer conteúdo, se você consegue trazer, agregar bastante para a empresa, você cada vez mais vai ter segurança. Você vai ter mais autoconfiança para se expor. E quando você entende como funciona todo esse processo de bater metas, fica muito claro para você as perguntas que você precisa fazer, os caminhos que você precisa percorrer para ajudar a empresa, para ajudar o gestor, para ajudar a equipe a bater as suas metas. E aí, por mais tímido que você seja, você vai ter tanta segurança, tanta autoconfiança, que você não vai ter problema algum em participar, em discutir, em se expor em reuniões, aí, em debates relacionados a metas, relacionados a problemas da área. Tá bom? Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês aqui na nossa live de hoje e lembrar que essa nossa live ela acontece toda segunda e quarta-feira às 8h30 da noite. Tá ok? Então, nessa próxima quarta, às 8h30 da noite, mais um conteúdo voltado para você que já entendeu que bater metas na logística é o que vai fazer você crescer na sua carreira. E eu estou aqui para te ajudar a isso, a transformar você em uma máquina de bater metas. Tá legal? Então, até a próxima quarta-feira. Desejo a todos vocês uma ótima noite.